Oi, maravilhosa! Tudo bem, amiga? Eu espero que você esteja bem. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marina, eu sou mamãe de uma bebê de 1 ano de vida. Eu também sou farmacêutica e aqui eu crio conteúdo mais voltado para o universo feminino. E entre essas coisas do universo feminino tem a maternidade. Então aqui eu falo bastante sobre a minha experiência, como tem sido, né, a minha experiência, os meus relatos, as minhas dicas, truques durante essa minha jornada da maternidade, que é uma coisa que eu sempre digo que uma vez que você é mãe, você sempre será mãe. A maternidade é uma jornada que é só de ida. Uma vez mãe, sempre será mãe. Aqui eu compartilho muito sobre essas questões da maternidade. E hoje eu quero passar para vocês algumas dicas, alguns truques, algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada relacionado ao sono do nosso bebê. A Elisa foi o primeiro bebê que eu tive contato ali direto. Eu nunca tinha tido contato com um bebê recém-nascido antes, então ela foi minha primeira em tudo. Então foi tudo muito assim novo. Eu fui aprendendo, errando e aprendendo. Eu estudei muito, eu li muito, eu procurei muitos relatos, muitas experiências. Eu procurei vários estudos, livros, coisas que pudessem me acrescentar nessa jornada da maternidade, de forma a tornar ela mais tranquila e mais leve. Então, por isso que quando eu trago essas dicas, essas coisas aqui pro canal, é porque justamente eu procurei muito e vários vídeos no YouTube me ajudaram. Então, eu acredito que o meu vídeo também possa ser útil para você e possa te ajudar também a tornar essa jornada da maternidade muito mais leve. Então, vamos lá, eu quero muito conversar com vocês sobre como melhorar o sono do nosso bebê, né? Principalmente o sono noturno, que é quando a gente quer que ele durma mais tempo, né? A primeira coisa, assim, essencial pra gente entender é o sono do nosso bebê. O sono do bebê, ele é composto por ciclos de sono. Então, o que acontece? A gente vai, coloca o bebê para dormir e ele adormece. Só que nesse primeiro momento, ele tá num ciclo de sono leve. Tanto é que se você colocar ele de qualquer forma no berço, na cama, ou até mesmo se você tirar o peito, a mamadeira, ele desperta. Nesse primeiro momento, o bebê tá com sono muito levinho, qualquer coisa pode despertar ele. Mas se ele for colocado de forma confortável, da forma que ele vai conseguir prolongar esse sono, ele vai passar do ciclo de sono leve para o sono profundo. E no sono profundo é aquele sono que a gente conhece, que o bebê tá relaxado, que ele tá dormindo bem, que ele tá roncando, ele já tá molinho, e ali ele tá no ciclo do sono profundo. Só que tem um porém nessa questão toda. E era onde muitas das vezes eu errava com a Elisa. Porque o bebê tá lá no ciclo do sono profundo. De repente, esse bebê começa a fazer barulhos, abre o olho, fecha o olho, e em alguns casos, senta na cama, deita de novo. E aí, o que a gente faz? Pega esse bebê. Quando a gente pega ele, a gente desperta ele. Percebe que há uma mudança ali no comportamento do bebê. E por que isso aconteceu? Porque ele, na verdade, tinha voltado para o ciclo do sono leve, para emendar em um outro de ciclo de sono profundo. Deu para entender? O bebê, ele vai inicialmente entrar no ciclo do sono leve, que é assim que ele adormece, e logo ele vai para o sono profundo. Só que o sono do bebê é composto desses ciclos, diversos desses ciclos. Então, muitas das vezes, quando o bebê ele veio de um sono profundo, ele abriu o olho, emitiu som, mas assim, ele não chorou, ele não chamou por você, deixa ele quietinho, que muito provavelmente ele vai emendar num outro ciclo de sono profundo. É exatamente isso. Recentemente eu tenho passado isso um pouco com a Elisa, porque agora não é nem que ela abre o olho. Isso acontece muito na fase recém-nascido, do bebê rir, abrir o olho, emitir som. Hoje em dia com a Elisa é um pouco diferente. Quando ela entra nesse ciclo de sono leve, ela senta na cama. Ela senta na cama, fala e depois deita de novo e volta a dormir. Como ciclo do sono, eu aprendi que se o bebê ele não chorar, ele não chamar por mim, deixa ele quietinho ali que muito provavelmente ele vai voltar a dormir. Então isso melhorou muito o meu sono noturno, porque principalmente nas primeiras semanas dela, amigas, ela não podia emitir um som. Eu tava assim, parada, estatalada, olhando o berço dela, vendo se alguma coisa ia acontecer. Literalmente, eu ficava o tempo todo em cima dela e ela fazia um... eu já pegava ela. E aí eu percebi que quando eu pegava ela,
eu acordava ela, causava o despertar dela. Então a gente entender essa questão do ciclo do sono é essencial pra gente entender que o sono do nosso bebê vai depender disso. Espere esse bebê chorar, esse bebê te chamar, você vê que realmente ele acordou. A gente não pode sair pegando o nosso bebê assim, a não ser, é claro, e aí, né, amiga, a gente tem aquela questão do senso. Ver se o bebê ele tá se engasgando, se ele tá gofando, se ele tá tendo refluxo, tem que ficar atenta. Então o bebê emitiu sons, fica de olho, fica atenta. Daqui a pouco ele volta a dormir. O berço da Elisa é no meu quarto, então eu colocava o berço de uma forma que eu conseguia sempre vê-la. Então da minha cama, eu deitadinha, eu conseguia ver o que estava acontecendo. E se tivesse algo muito estranho, eu levantava e ia lá olhar. E muitas das vezes a Elisa estava sentada, dormindo assim, falando e estava dormindo, entendeu? Então é primordial entender ciclo do sono do bebê. A outra coisa é trocas de fralda noturna. Todas as vezes que a Elisa acordava de madrugada, eu trocava a fralda dela. E também passei a perceber que isso causava também o despertar dela. E muitas das vezes a fralda não estava nem tão cheia, às vezes estava com um xixizinho, às vezes não tinha nem feito nada, mas eu trocava a fralda dela. Não precisa, principalmente no período da noite, fazer essas trocas recorrentes assim o tempo todo, mas investir em ótimas fraldas para utilizar durante a madrugada. E aqui vai uma dica para vocês de mãe. Eu fiz chá de bebê. Então, eu ganhei fraldas de muita boa qualidade, assim, excelentes, e também ganhei umas que não eram tão boas assim. Então, o que eu passei a fazer? As fraldas que eram de ótima qualidade, eu utilizava para sair e para ela dormir. Porque aí eu sabia que tinha uma boa absorção noturna e que não iria vazar, ela ia conseguir dormir de noite, né, e acordar de manhã sem ter vazado nada. Enquanto que as fraldas que não era tão boa qualidade assim, eu utilizava durante o dia, porque aí eu conseguia ter essa facilidade de sempre trocar, né? Ver que tá um pouquinho cheio, vamos lá trocar para não assar. Não precisa fazer troca noturna toda vez que o seu bebê ele acorda. Isso desde a fase recém-nascida, amigas. Vocês não precisam trocar sempre. Invista em boas fraldas, fraldas de boa absorção, que tem uma boa durabilidade, que vai durar aí cerca de, vamos botar, 8 horas, 9 horas direto, para que você também consiga prolongar essa sua noite de sono. Então você pega o bebê, né, quando ele acorda de madrugada, se ele realmente acordou, né, passando essa questão do ciclo do sono, depois que ele acordou, que você pega ele, dê um mamazinho, provavelmente ele vai voltar a dormir, então deixa ele quietinho ali. Só troca se assim, tiver a fralda muito cheia, né, e aí a questão, como eu falei, do senso, da gente olhar, observar e ver que, não tem como, tem que trocar, então aí você troca. Mas aquela troca recorrente de, acordou, vamos trocar, acordou, vamos trocar, não precisa, porque isso acorda o bebê. A outra coisa é explorar posições para o seu bebê dormir. Aqui tem um assunto um pouco polêmico, né, em relação ao sono do bebê, mas o que eu tô falando pra vocês aqui é minha experiência, e é óbvio que eu vou contar minha experiência, mas também vou alertar vocês, porque eu fazendo agora o papel também de uma profissional da saúde, eu não vou falar sobre algo que não tá ali prescrito, né, pelos serviços de saúde. Dito que o bebê ele tem que dormir assim de barriguinha pra cima, né, com a cabecinha virada pro lado, pra se caso gofar, ele gofa pro lado. Só que eu já vi muitos casos de engasgo, mesmo dormindo dessa forma, casos de engasgo dormindo de outras formas. E aqui é uma mãe falando pra vocês que o sono do nosso bebê é totalmente em relação a como ele se sente confortável com a posição que ele dorme. Durante as primeiras semanas da Elisa, eu fazia charutinho pra ela dormir bem aquecida e quietinha, e colocava ela de lado pra dormir. Depois, quando ela fez 3 semanas de vida, eu percebia que ela dormia muito melhor de bruços, porque ela dormia aqui assim em mim, né? Ou eu dava de mamar pra ela, tirava ela do peito, botava ela pra rotar, e eu via que ela dormia muito bem dessa forma. Eu passei a colocar ela pra tirar as sonecas noturnas, as sonecas durante o dia, de bruços. Porque eu estava acordada, eu ia ficar atenta e ver se ela ia engasgar, se ela ia gofar, se ela ia ter refluxo. Eu ia ficar atenta em relação a tudo isso. Então, quando ela fez 3 semanas, eu passei a colocar ela para dormir de bruços durante o dia que eu podia observar. Passei a observar, vi que ela dormia muito bem. Então, a Elisa, desde das 3 semanas de vida dela até hoje, amigas, até hoje, a Elisa dorme melhor de bruços. Mas hoje em dia, né, isso foi passando aos tempos, ela acorda, ela vira para um lado, vira para o outro, às vezes dorme de lado, às vezes dorme para cima. E isso, conforme o bebê ele vai aprendendo a rolar, virar, sentar,
ele vai mudando e se adaptando à forma de dormir. Sabe quando a gente mesmo chega para um lado, chega para o outro, tenta encontrar a melhor forma para dormir na nossa caminha? É a mesma coisa do bebê. A gente tem que observar muito como que ele consegue dormir de forma à vontade, que o sono dele se prolonga, para que ele consiga ter um sono efetivo. Até porque é durante esse sono do ciclo profundo que o bebê ele cresce, ele se desenvolve, ele precisa dormir bem. Porque se ele não dorme bem, a gente não fica bem, né? Nem ele, nem a gente. É muito importante essa questão também da posição de dormir. Uma dica que eu vi, né, que eu já vi algumas mães colocando, eu já utilizei essa dica, mas não uso mais, que é a dica do travesseiro, né? Quando você vai colocar o seu bebê pra mamar, você já coloca ele no travesseiro, né, posicionado, pra quando você colocar ele na cama ou no berço que ele for dormir, ele já tá posicionado, já tá ali acostumado com a temperatura do travesseiro. Outras coisas também é o coeiro, você, tipo, eu já fiz isso, de colocar o coeiro nas minhas costas enquanto eu tô dando mamar pra ela. Aí, quando eu vi que ela dormiu, eu tiro o coeiro das costas, estendo no berço, coloco ela ali e ela dorme também. E assim, a questão do coeiro estendido no berço, preso, eu estendia, colocava ela e depois que eu colocava ela, eu prendia o coeiro nas gradezinhas, né, para justamente não correr o risco dela se enrolar, né, e acabar sufocando ali. Claro que não. Outra dica é evitar luzes. Eu sei que tem alguns bebês que têm até umas questões de medo do escuro. Esses aí realmente é bom que tenha pelo menos um ponto de luz para ele se localizar. Desde que a Elis era recém-nascida, eu utilizava ponto de luz, mas eu percebi que isso causava muito o despertar dela também. Ela acordava já olhando para a luz assim, e com aquele olhão assim de madrugada. Então eu passei a deixar tudo escuro. Quando eu passei a deixar tudo escuro pra ela dormir, ela dormia a noite toda. Então eu percebi que realmente a luz também influenciava. E isso eu já ouvi falar até de alguns especialistas em relação ao sono, que muitas luzes, né, muitos pontos de luz acaba prejudicando o sono do bebê, causando um despertar, ele acaba ficando meio ligado ali. E quando tá tudo escuro já não tem tanto essa questão. Outra coisa até em relação ao ambiente, é muito importante que o bebê ele entenda o ambiente de dormir, que é o momento de dormir. Então aquela rotina noturna, sabe? O que acontece? Nosso dia ele é lotado de agitação, de muita luminosidade, de muitos sons. E quando vai chegando na hora do bebê dormir, isso o sono noturno dele, né? A gente tem que começar a praticar e a exercitar um ambiente mais calmo, mais agradável, mais tranquilo, mais de paz, onde a gente diminui a quantidade de luzes acesas, de sons que a gente está tocando. É muito importante que esse ambiente ele esteja propício. Quando você for dar o banho no seu bebê à noite, ele tem que ser diferente de quando você dá de dia. Porque de dia, como eu acabei de falar, muita iluminação, muitos sons, muito barulho. Enquanto que de noite você pode dar um banho mais morninho, né? Assim, não quente, né? Mas não tão gelado, mais morno, numa luminosidade um pouco mais baixa, talvez até ao som do ruído branco, você já pode colocar ali para ele já ir ouvindo o ruído branco. E quando você colocar ele no quarto, a mesma coisa, um ambiente tranquilo, mais agradável. Evitar, né, colocar telas, sons, coisas muito altas. Evitar agitar e estimular esse bebê, senão ele vai ficar agitado e não vai querer dormir. Um outro ponto é reconhecer que o seu bebê ele tá com sono, seja coçando o olho, bocejando. Às vezes a gente olha assim meio que desdenha, ele não deve estar com sono, vou botar ele pra dormir, ele vai lutar e não vai dormir. Esse bebê ele tá com sono, ele tá irritado, você tem que reconhecer os sinais. E ainda que ele lute, minha filha até hoje, minha filha luta muito pra dormir. Quando ela tá com sono, ela fica se jogando e fica me empurrando e quer me bater, e é uma loucura. Só que eu sei que ela tá com sono, então se eu ficar ali e quietinha, eu sei que ela vai dormir. Eu lembrei de um outro ponto agora que eu preciso falar com vocês, que é a questão da gente, de nós mães. Vou colocar aqui a questão de nós mães, por quê? Eu já vi isso até num vídeo, né, que a mãe tentando fazer a criança dormir assim. É porque a gente fica tão ansiosa pra criança dormir, que às vezes a gente não percebe que o nosso coração já tá acelerado, a gente já tá ficando nervosa, a gente já tá querendo que aquela criança durma logo, e ai, vambora, vamos dormir. E isso causa uma agitação na criança, causa agitação no bebê. Quando nós vamos colocar o nosso bebê para dormir, a gente tem que estar com uma respiração tranquila, o nosso coração desacelerado e a nossa mente tranquila. Marina, mas meu dia foi um turbilhão de coisas, eu não tô conseguindo processar. Mas no momento que você for colocar o seu bebê para dormir, faz um exercício de respiração. Respira.
devagarzinho, até você ficar calma, tranquila, porque se você estiver agitada, você vai agitar o seu bebê. Ele tá aqui o tempo todo com você, ele tá com o ouvidinho totalmente ligado no seu coração. Então, se o seu coração tiver você não vai fazer essa criança dormir, você vai deixar ela mais agitada ainda. E essas são algumas dicas, truques, né? Essas coisinhas que eu queria passar pra vocês. A Elisa, até hoje, ela dorme a noite toda. É claro que em dias de salto, em quesito de doença, enfermidade, dá uma desregulada ali no sono dela. Mas em dias normais, assim, né, recorrentes, a Elisa, ela dorme a noite toda. Hoje em dia também ela dorme por conta da creche, que ela se cansa bastante na creche. Quando ela chega em casa, ela chega desmaiada de sono. Mas até antes mesmo da creche, né, a Elisa entrou pra creche agora com 1 ano e 3 meses. Então até 1 ano e 3 meses dela, a gente sempre fazia essa mesma rotina. Outra coisa que o bebê, ele gosta muito de previsibilidade, né? Então é bom a gente ter sempre aquela rotina. Como que é a rotina matinal, a rotina da tarde, a rotina da noite. A gente ter essa diferenciação pro bebê ele entender. Porque assim ele vai, né, imaginar o que vai vir e o que ele precisa fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essas dicas ajudem e salvem a noite de vocês, para que vocês durmam muito bem. E eu vejo você no próximo vídeo, né?